Olá, amigos, meu nome é Ruth. Eu sou Sani. E este é Choque Cultural Índia-Peru. Amigos, hoje é nosso último dia aqui na casa da minha sogra. E vocês devem estar se perguntando, o quê? Para onde vocês vão? De viagem? Postei no Instagram e muitos acharam que estávamos voltando ao Peru. Não, amigos, desculpem o barulho, tem bastante gente lá fora. Não se preocupem que daqui a pouco vamos contar tudo pra vocês. Na verdade, também tem a ver com algo que a gente não esperava. Mas vamos contando pra vocês aos poucos. Antes de começar o vídeo, lembrem-se de se inscrever e também podem nos seguir em outras redes sociais como Facebook e Instagram. Os links estão na descrição. Amigos, já levamos nossas coisas. Só faltam essas coisas aqui, olhem. Algo que eu esqueci de levar foi meu salwar camis. São dois, na verdade. Desse aqui falta a calça e desse falta isso aqui, né? A curta. Talvez só alguns saibam que meu sogro é alfaiate. Ele costura essas roupas. Ele também costura as coisas do Zari, a lehenga, essas roupas. Mas para mim, olhem, essa é a calça. Sim, aqui entra então numa perna e é assim que se coloca. Ainda falta, como eu disse, a curta disso. E isso é a curta e agora disso falta a calça. Sim, bonito. Esse é o chuni de qual deste, né? Aham, esse é o chuni deste. E bom, sim, eu gostei. Eu gostei de como meu sogro costura muito bem, de verdade. Tem um acabamento diferente. Ele já costurou vários das minhas curtas, dos meus salvars, a blusa do meu lehenga também, aquela que usei no casamento, ele que costurou. Aqui está Ari, sou eu com minha prima e irmã. Eles vão sentir falta dele. Ali está minha mãe cortando legumes, mas elas estão tranquilas porque não vamos muito longe, vamos ficar por perto. Vejam, amigos, esta é a máquina do meu sogro com a qual ele costura. É um modelo bem antigo, mas costura muito bem. Sim, mas não, ele não trabalha aqui. Ele tem isso para usar em casa. Minha sogra e muitos aqui sabem costurar, mas ele trabalha em outro lugar na cidade. Aqui no pueblo, as pessoas estão acostumadas a dizer, costura pra mim, depois eu te pago. E no final nunca pagam. Por isso ele não gosta de trabalhar aqui no povoado. Isso é só para costurar as roupas da família dele. Não, para trabalhar não, ele trabalha na cidade. Bom, amigos, já chegamos, agora vamos entrar. Agora explicaremos por que estamos aqui. Amigos, tudo começou a partir da conversa que tivemos com meus sogros. Eles falaram com a gente sobre o casamento da minha cunhada. E bom, chegamos a um acordo, pode-se dizer, com meus sogros. Sobre isso vamos comentar mais adiante no vídeo. A questão é que sobre isso, ou seja, tínhamos combinado que já ficaríamos aqui na Índia para o casamento da minha cunhada. Porque já tínhamos analisado todas as opções, né? Ou seja, se voltássemos teria sido realmente algo impossível. E sobre a questão do dinheiro também conversamos. Dissemos para ela que vamos construir nossa casa. Então não é que vamos poder dar a quantia que... Bom, é uma quantia alta, né? Eles entenderam, mas disseram que em relação ao dinheiro isso é compreensível, porém sua presença é importante. Porque se você viu no casamento passado ao qual nós fomos, a cunhada tem um papel no casamento e as irmãs e irmãos têm outro papel. Então é a mesma coisa. No casamento da minha cunhada, a Sony também precisa estar presente. Muitos indianos que vivem no exterior também retornam à Índia para o casamento de suas irmãs, pois o casamento é muito importante aqui. Então ela nos disse que sim, a presença dela é importante. Bom, gente, a questão é que decidimos ficar, né, aqui para esperar minha cunhada se casar. E vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o fato de estarmos aqui agora, né? Sim, pessoal, tem tudo a ver. Quando meus pais conversaram com a gente dizendo que temos que estar no casamento da minha irmã e que ainda vai demorar um ano e meio, 2 anos, não sei. Então eu e Ruth conversamos e ela me disse que sim, tudo bem, podemos ficar aqui. Richu também ainda é pequeno, não vai para a escola, então podemos aproveitar, podemos viajar pela Índia e também achei uma boa opção. Mas eu disse aos meus pais que se fôssemos ficar aqui por mais tempo não poderíamos viver no vilarejo, porque é algo muito difícil, amigos. Para mim também é difícil e imagino como seria para Ruth, porque ela vem de uma sociedade mais aberta. Até mesmo os vilarejos no Peru são um pouco mais abertos do que aqui na Índia. Eles não têm tantas tradições e esse negócio de cobrir o rosto e isso e aquilo, tem muitas coisas para ela. Por isso eu disse que vamos ficar, mas vamos nos mudar para outro lugar. Não vamos ficar aqui no vilarejo por tanto tempo, 2, 3 anos, não.
Estávamos pensando em nos mudar e justamente apareceu uma oportunidade e dissemos que sim, porque eles também precisavam da nossa ajuda e nós também estávamos pensando em nos mudar para outro lugar. E onde estamos agora não é tão longe, mas fica fora da cidade. Aqui eu não conheço ninguém, não há regras para seguir, só tradições e coisas assim. Não, se vocês se lembram, nós fomos à igreja. Também vimos um vídeo de quando fomos à igreja. Depois de ir à igreja, no dia seguinte o pastor me ligou e disse que precisava falar comigo com urgência. E eu perguntei o que aconteceu. Ele disse: se puder, venha à minha casa. É melhor, conversamos lá. Mas não fomos porque estávamos em outro lugar. Então o pastor me ligou mesmo assim. Ele me disse que precisava da minha ajuda e que estava indo para Kerala, porque o pastor é de Kerala, é outro estado. Fica no sul da Índia, é muito longe, e ele tem um filho e uma esposa, e os três tinham que viajar porque a mãe dele não estava se sentindo bem por isso, e também tinha algumas tarefas da igreja para fazer. O pastor me perguntou se você pode ficar na minha casa, você tem sua família, e podem ficar aqui, não tem problema. Daqui a gente tem tudo. Mas como vamos ficar por 1 mês e meio, quase 2 meses também, ainda não sabemos, então precisamos de alguém? Se fosse só uma semana não teria problema, mas deixar uma casa assim abandonada por tanto tempo seria um problema. E eu disse, e justamente estávamos pensando nesse mesmo dia enquanto ainda procurávamos lugares para alugar, isso porque de qualquer jeito íamos ficar mais tempo. Eu conversei com Ruth sobre o que o pastor diz e ela me falou: sim, tudo bem. Primeiro ela já pensou que íamos para Querétaro e que ficaríamos na casa dela em Querétaro. Ele não sabe me explicar, amigas. É que às vezes algumas palavras se confundem e eu também fico confusa. Então ele me fez pensar que íamos ficar na casa do pastor de Kerala, ou seja, na casa de Kerala do pastor. E aí eu também já me enrolo. Tá bom. Isso é outra história. Sim, é outra história, mas no final era aqui, nesta casa. E essa casa, amigos, fica a 5 minutos da casa dos meus sogros, né? 5 minutos de moto. Andando deve levar uns 15 minutos, mas não é longe. E achamos a ideia boa e eu disse para o pastor que sim, tudo bem, não tem problema, podemos ficar. E aqui estamos. Claro, na verdade, ele também nos pediu como um grande favor a questão da igreja, as chaves, né? Para que todo domingo as pessoas possam vir. Basta entregar a chave à pessoa responsável pela limpeza e cuidado da igreja. E então, na verdade, ele não queria deixar a igreja dele abandonada, não queria deixar a casa dele abandonada. E como a Sônia, ela confia muito porque se conhecem há muitos anos, então ela pediu esse favor. E na verdade, acho que isso veio em boa hora. Sim, justo. O momento certo porque, como dissemos, estávamos planejando ir embora. E bom, amigos, antes de irmos da casa dos meus sogros, a verdade é que já passamos por muitas coisas. Estava difícil. A verdade é que estava complicado, não porque meus sogros sejam problemáticos, nada disso. Nada, da casa dos meus sogros saímos normalmente. Eles estão bem com a gente, nós estamos bem com eles, vamos visitá-los dia sim, dia não, para que vejam o bebê. E tudo normal, não tem nenhum problema. A questão é que, amigas, primeiro, eu acho que o ponto mais importante era a minha saúde e a do meu filho. Sim, eu ainda continuo mal. Estou um pouco, não sei por que estou assim, um pouco mal do estômago. Estou com tonturas e coisas assim, sintomas. Já faz dias, porque na verdade é desde que cheguei à Índia. Mas não era tanto, era só o meu estômago mesmo. E o médico me dizia que era por causa da água. E se eu tomava água engarrafada, mesmo assim continuava me fazendo mal. Não sei por quê. Então, antes de postar o vídeo do casamento, naquele dia eu estava péssima, gente. Péssima na cama. Eu não conseguia, não tinha nem forças para abrir uma porta. Sério, foi horrível aquele dia. Agora estou um pouco melhor. Mas o principal era a minha saúde, porque também tem a questão de comer pimenta todo dia e isso me faz mal todo dia. Quer dizer, minha sogra tinha a intenção de cozinhar com pouca pimenta, mas também não é para fazer como na comida peruana, que é sem nada de pimenta, né? Eles comem pimenta de qualquer forma, mas eu percebia da intenção dela em usar pouca pimenta. Mesmo assim, ainda era muito forte para mim, pois o pouco deles é muito picante para mim. E outra coisa era que Richo praticamente estava crescendo como um bebê vegetariano, e se fôssemos ficar mais tempo e se tivéssemos ficado com meus sogros, ele praticamente teria sido vegetariano.
Eu não sou vegetariana, não saberia, voltando ao Peru, não saberia como alimentá-lo, porque se ele crescer sem comer carne, eu duvido que quando for adulto ele vá querer comer. Então, como eu o alimentaria? Eu não saberia. Se mais pra frente ele quiser se tornar vegetariano, aí já é uma decisão dele, eu vou respeitar a escolha dele, mas agora, enquanto ele está sob meus cuidados, não, eu prefiro alimentá-lo como eu me alimento, e esse também era um ponto. Eu dava carne de soja para complementar, mas muitos me alertaram que não era bom. Pesquisei e vi que realmente não era indicado oferecer todos os dias. E além disso, também tinha afetado o nosso casamento, porque não tínhamos privacidade. Isso mudou totalmente. Porque antes de vir aqui para a Índia, estávamos morando sozinhos em Urubamba e, como casal, aproveitávamos a companhia um do outro. Saíamos e, como casal, estávamos muito bem. Mas quando viemos para cá, tudo mudou, perdemos totalmente a privacidade. Porque aqui, por causa da cultura, não podemos demonstrar carinho, afeto pelo nosso parceiro, e isso realmente afetou muito o nosso casamento. Tínhamos discussões frequentes. Em uma semana brigávamos 3 ou 4 vezes, mas não, isso não era nada normal, porque antes era tipo a cada 2 ou 3 meses. Uma vez ou outra a gente discutia por alguma coisa e pronto, mas dessa vez eram discussões sérias e isso não me agradava nem um pouco. Porque eu não conseguia demonstrar meu afeto. Meu carinho por ela, porque eu vi como é a sociedade, por isso também, amigos, era importante sair do vilarejo e morar à parte. Porque para mim o mais importante é o nosso casamento e como casal temos que tomar decisões. Estamos muito próximos da família, vamos comemorar aniversários, festivais, tudo juntos, mas agora só nós dois juntos. Mas não todo mundo misturado. Sim, amigos, é isso mesmo. Vi muitos comentários nos idealizando como casal perfeito, mas não somos. Discutimos como qualquer outro casal. O que acontece é que quando discutimos parece que não estamos discutindo, é como se estivéssemos conversando, mas na verdade estamos discutindo. Por isso, às vezes, quando estávamos discutindo sobre algo, um assunto importante, parecia que só estávamos conversando, sabe? Então minha cunhada ou sogra entrava e sentava na cama. Claro, e eu ficava tipo, e agora, né? Ficava quieta o que eu ia dizer, mas eles nem percebiam que estávamos discutindo, porque parecia que só estávamos conversando, só isso. Então, eu acho que mesmo assim a gente não teria discutido do mesmo jeito, né? Para eles, amigos, essas coisas são muito normais. Eu não posso ir na casa deles e dizer, as coisas vão mudar porque eu estou aqui e sou estrangeira. Eu não posso, é a casa deles, eles viveram a vida toda assim, então que continuem fazendo, e eles são felizes assim. Por isso eu converso com a Sônia sobre essas coisas e também para melhorar o relacionamento do casal. Claro. Bom, a gente teria estado em outro lugar, mas isso aconteceu, né? E estamos aqui, sim. Estamos tranquilos porque só moramos nós dois e o bebê nesta casa vazia. Tem de tudo, né? Todo o conforto para ficarmos tranquilos. E assim que o pastor voltar, vamos nos mudar para outro lugar. Mas aí já terão passado os festivais e tudo, então poderemos ir normalmente. Amigos, vocês devem estar pensando, por que alugar outro lugar? Por que não voltar para o Peru? Vi muitos comentários no vídeo que fizemos. Sobre meus sogros terem falado com a gente dizendo, não se comprometam, só voltem para o Peru. Amigos, não é fácil. Eu sei que parece fácil, mas não é. Primeiro, não é um compromisso, é uma responsabilidade da Sônia. E eu sei que como muitos dizem, mas você é estrangeira, mas eu me casei com um indiano. Sim. Ele tem responsabilidades. Então, é assim, amigos. Não é que eu posso fazer o que eu quero e pronto, sabe? Vamos para o Peru e pronto. Não, as coisas se resolvem conversando. Conversando, claro. Sempre tudo o que fazemos é conversando. Tem coisas que eu também falo sobre a família da Sônia. E não é que eu falo assim, e ele está sabendo agora do que eu estou dizendo. Não, amigos. Eu pergunto para ele, posso falar isso? Posso tratar desse assunto? E ele diz, sim, não tem problema. Sim, sim, e isso aqui não, isso não. Então, se ele não quer que eu diga algo, eu não digo. Se ele quer que eu compartilho. Porque é a família dele, né? Do mesmo jeito na minha família, se ele quiser dizer algo, eu falo, não, tranquilo, pode falar, né? É assim, amigos, não é que eu falo e ele só fica sabendo no vídeo. Não é assim. Tudo é conversado. Então, o assunto de voltar para o Peru já ficou claro. Acho que é por causa da minha cunhada, que depois seria impossível. Se voltarmos do nada, será difícil. Temos que ficar por um tempo, não para sempre. Sim, vamos voltar ao Peru porque nossa casa é lá, mas a questão é que moraremos em outro lugar.
E nossa casa, ou o terreno que temos no Peru para construir nossa casa, então já vamos poder construir. Sim, daqui a uns 3 meses, mais ou menos. Claro. Estamos felizes porque ao voltarmos ao Peru, nossa casa já estará construída, apenas no reboco, só no cimento, bem lisinho. Não sei como chamam isso em outros países. E aí, a cor das paredes, o revestimento e tudo isso, a gente vai escolher pessoalmente. Mas praticamente a casa já vai estar pronta, né? Aí chegamos na casa dos meus pais. 2, 3, 4 semanas ou o tempo necessário para isso. Não acho que vai demorar muito. E daí então já vamos morar na nossa casa. E vamos construindo nossa casa a partir daqui, mesmo estando aqui. E vai ser muito melhor porque se voltarmos para o Peru, como muitos nos disseram, de qualquer jeito também teríamos que ir para uma casa alugada. Então vai ser a mesma coisa alugar no Peru ou alugar aqui. A mesma coisa. E aqui ainda sai mais barato, sim. Sim, sim. Sim, amigos, obrigada. Aqui não só o apartamento é mais barato, mas também a comida. Coisas assim, coisas de... E a casa? Mira. Coisas de cozinha. Sim, coisas de cocina. Não vamos alugar apartamento vazio, amigo, porque comprar tudo é muito caro, né? Procuramos por semi-mobiliado, ou até mesmo tem mobiliados também, e estão pelo mesmo preço de um apartamento no Peru. Assim, nada, ou seja, vazio. E aí fiquei surpresa que barato e bom. Vamos alugar em alguma cidade da Índia com tudo incluso, só precisando comprar alimentos mensais, como seria no Peru. Pode continuar. Obrigada. Como eu disse, sai muito mais barato aqui e também nos ajuda a economizar. Por isso estamos felizes que em 2 ou 3 meses vamos começar a construir nossa casa no Peru. E uau! Tenho muitos sonhos porque sempre quis ter minha casa. E quando conheci a Ruth, nós dois também conversamos que sim, vamos fazer assim, assim, assim. E finalmente vamos poder fazer isso, graças a Deus. E amigos, por último, queria esclarecer um assunto daquele vídeo. Vi muitos comentários sobre minha cunhada e o casamento dela que diziam para salvá-la, não permitir o fim e coisas assim. Eu entendo vocês perfeitamente porque em certo momento eu também cheguei a pensar como vocês. E agora, bom, acho que estou tranquila com isso porque agora conheço um pouco mais da cultura. E bom, não é como vocês pensam, amigos, de verdade. Vou mencionar alguns comentários frequentes que vi para também esclarecer suas dúvidas. Porque isso é normal. Pois não, não é. O casamento arranjado não é algo normal para nós latinos. Então é normal que a gente pense de forma diferente e que tenhamos essas ideias, né? Então é melhor esclarecer as dúvidas de vocês e assim todo mundo fica feliz, né? Primeiro vi comentários dizendo que iam casar minha cunhada com um velho, o que não vai acontecer. Gente, minha cunhada é uma mulher jovem, solteira e estudada. Vão procurar um rapaz igualmente jovem, solteiro e com um bom nível de estudos, talvez até melhor que o da minha cunhada, pode ser também, e possivelmente com um bom emprego. Então, um velho não vai ser, tá? Outro comentário frequente que vi era: salvem ela, levem ela para o Peru e coisas assim. Amigos, minha cunhada, ela quer se casar, o que ela não quer é casar agora, tipo neste momento, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Ela não quer casar tão cedo porque ela quer conseguir um emprego no governo para ganhar experiência. E uma vez que ela tiver esse emprego no governo e experiência, aí tudo bem. Em alguns vídeos mencionei que tenho uma única cunhada. Que minha cunhada era a favor do casamento arranjado, mas respeitava o casamento por amor. Ou seja, o nosso. Então, mestre, ela é minha cunhada Sonan, que é a favor do casamento arranjado. Por quê? Ela acredita que os pais sabem melhor escolher um parceiro para ela. Eu sei que isso é estranho pra gente, né? Que ela é louca, mas é assim, é o jeito dela de pensar e ninguém pode falar nada se ela está feliz assim, então tudo bem. Por que ela quer primeiro conseguir um emprego para o governo? Porque uma vez que ela tiver o emprego, vai poder continuar trabalhando mesmo depois de casada. Inclusive porque um emprego no governo é muito, muito, muito desejado por uma família. A família do marido dela não vai pedir que ela largue o emprego no governo para fazer rotis, pelo menos na casa da Sônia. É muito bom se a mulher trabalha, e melhor ainda se ela tem um emprego no governo. Ela é muito mais respeitada. Sei que isso é estranho para nós, mas é assim, amigos, não é amor. Sim, é uma cultura totalmente diferente e além disso ela realmente quer viajar para o Peru, mas só para visitar. Não para morar lá? Ela não quer morar no exterior, ela quer exercer a carreira dela aqui e meus pais estão aqui e ela é muito apegada aos meus pais, então ela não consegue deixá-los. Sim, amigas, em alguma ocasião também perguntei para ela: você moraria no meu país? Lá, não sei, onde a cultura é um pouco mais aberta, ela me disse que não conseguiria, só poderia ir para visitar, mas para morar mesmo não.
Não é questão de saber salvá-la. Sei que vocês pensam assim porque pra gente isso é muito diferente e entendo vocês, pois quando ela me disse isso no começo, eu também senti isso. Do relacionamento, que sim, em algum momento minha irmã vai se casar com alguém, vão arranjar o casamento dela, e eu falei, o quê? Mas por quê? Eu também fiquei chocada e não, mas aos poucos você vai entendendo a maneira de pensar dos indianos e é assim mesmo, né? E bom, amigos, eu acho que já ficou claro o assunto da minha cunhada. Ela está tranquila com essa questão do casamento arranjado. A questão de por que estamos aqui, estamos super perto, então não tem problema, deu tudo certo, né? Meus sogros estão felizes, nós estamos felizes, mais tranquilos. Agora minha Richo também vai comer bem. Estou feliz por isso e acho que minha saúde vai melhorar um pouco. E bom, gente, isso é tudo. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo. Hahaha. Mas era importante. Esclarecer esses assuntos, sim. Era importante. Bom, amigos, isso é tudo. Se cuidem, tchau. Tchau.